A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Deixa eu dar um adendo aqui antes que venha religioso aqui, vir com comentários estranhos, porque eu tô de boné e virado pra trás, que é coisa de malandro, tá? Eu não sou religioso, não ando em regra religiosa e eu sou servo do Criador Altíssimo, Yud Revav Yahu Pai e de Arusha Hamashim, o Filho, tá? Eu não me apego a ensinos de homem, eu não me apego a doutrina de religião, eu me apego aos ensinos da palavra. E antes de mais nada, que não que eu deva satisfação a alguém, esse boné é para prender o meu cabelo. Eu sempre usei, antigamente eu sempre usei cabelos grandes, né? Aí com o tempo eu fui cortando, mas agora para demonstrar minha nova fase no Criador, minha evolução espiritual de entendimento que ele tem me revelado e me dado. Por isso que eu tô deixando esse cabelo assim, não que eu deva satisfação a ninguém, para crescer, para demonstrar meu novo ciclo de uma nova fase no Criador, tá? E outra coisa também, que os religiosos ficam inventando aí. O mundo tá cheio de simbologia pagã, a gente já sabe disso, né? Aí eu uso minhas roupas aqui, aí fala que eu tô fazendo propaganda por causa da marca da minhas roupas. Isso aqui é quando eu era vendedor de roupas e aí eu parei e peguei algumas roupas, né? Mas não dando satisfação para ninguém, que eu não devo satisfação a ninguém, mas para os religiosos não levar engano para as pessoas que ainda estão aprendendo a palavra e colocar regras de homem, falando que, né? Porque senão você tem que sair do mundo, né? A roupa não leva ninguém pro lado de fogo, a não ser que você usa a roupa com intenção de provocar lascívia na pessoa, provocar desejos, aí é outra história. Mas aqui eu não estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Eu estou simplesmente usando uma camisa e outros também faz coisa pior. Pior do que isso daí é andar na injustiça, no engano, da distorção da palavra, na mentira, na falcatrua, na traição, na inveja, no ódio, no rancor, nas regras de homem. E é isso que desagrada o Criador. E eu vou fazer um vídeo aí, acho que amanhã, sobre os livros pequenos do Antigo Testamento para exatamente quebrar com essas regras de homem aí, caluniadores e que vem atacar os outros, né, para poder arrumar confusão e jogar um irmão contra o outro para julgar as pessoas pela aparência e não pela reta justiça do Criador, não pela verdade da palavra, tá bom? Então hoje eu venho fazer um vídeo, só dando esse adentro aqui, eu venho fazer um vídeo aqui sobre vou fazer 3 vídeos sobre as festas do Criador, tá bom? Vou mostrar o significado delas aqui. Vou embasar com o vídeo do irmão. Lembrando que eu pego os vídeos de base para alertar você do que aquela pessoa tá falando de certo mediante as escrituras e o que ela tá falando de errado, tá? Eu só pego o vídeo de base delas, tá? E mostrar o que tá de acordo com as escrituras e o que não tá, tá bom? Então vamos lá. Sem muitas delongas, já falei demais. Às vezes eu tenho que mandar um recado para esses religiosos aí que vem comentar coisa no meu vídeo. Pode comentar, irmãos. Pode discordar, tudo. Mas aí vem uns que vêm me julgar aí, falar coisas que não convém, né? Antes eu já deixo o recado aí para eles. Antes que venham, né? Eu já me adianto. Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre o ciclo das festas de Deus, com base no texto de Levíticos 23. A primeira festa do ciclo, instituída por Deus, era a Páscoa. A Páscoa do Senhor começava no Esse dia vídeo é curtinho, tá? 14º Ó, dia Páscoa. do primeiro mês. E neste dia era oferecido a Deus o Cordeiro Pascual. No dia seguinte, no 15º dia daquele mês, começava a festa dos pães sem fermento. Tá, a Páscoa, ele vai falar logo ali, mas eu já adianto aqui, a Páscoa simboliza, já lá no Antigo Testamento, no êxodo do livro de Moisés, né, que o Criador
usou Moisés para escrever o Êxodo e ser libertador do povo, como os egípcios escravizavam o povo do Criador, né, os hebreus, o que aconteceu? O Criador enviava pragas para o Egito, para os egípcios, porque o Criador avisava, Faraó, liberte o meu povo. Aí o Faraó não queria libertar, endurecia o coração. Aí o próprio Criador falou, se não libertar, eu vou mandar praga. Aí cada vez que ele conversava com o Faraó, mandava Moisés e Arão conversar, em nome do Criador, ele e o Faraó desobedecia, ele mandava um tipo de pragas. Entendeu? Então, a Páscoa foi quando ele viu o anjo da morte, né? Para exterminar os filhos primogênitos dos egípcios, porque eles não queriam liberar o povo de Deus. Quando Deus, eu já expliquei no outro vídeo, aí muita gente não viu, né? E não entende que Deus manda matar animais, crianças e coisas, são pessoas que são malignas. Até o filho do faraó mandava, ele próprio falava para o pai, extermina essa gente, entendeu? Então ele já tinha maldade logo de pequeno dentro do seu coração, que o pai ensinava ele a isso. Então, são pessoas da linhagem maligna, que não vão se converter. Por isso que o Criador mandava matar. E até hoje ninguém entende, porque o Criador, sendo o Criador de amor, mandava matar. Mandava matar pessoas que ele já é onisciente, onipresente, o Criador, né? Ele via que a pessoa não ia se converter, ele sabia que ele era da linhagem. Tanto é que o Messias, quando veio, falou que os religiosos fariseus eram raça de víboras, filho do diabo. Pode ler lá, acho que não sei, João capítulo 8 ou capítulo 10, não estou lembrado. Leia lá no Evangelho de João, procure nas suas escrituras. Então por isso que aí ele mandou o anjo da morte e falou para os hebreus, mata o cordeiro, derrame o seu sangue, passe o sangue nos umbrais da porta, né, e depois assa o cordeiro e come. O cordeiro simbolizava o Messias que ia vir no futuro. Como naquele tempo o Messias não tinha vindo, e eles faziam sacrifício de animais para derramar o sangue para expiar o pecado, então o cordeiro, eles derramaram, o hebreu, o sangue do cordeiro, né, mataram o cordeiro, derramaram, que simbolizava a morte do Messias na cruz para pagar de vez o nosso pecado. Então ele derramou o sangue do cordeiro, o Criador mandou assar e comer o cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais da porta. Aqueles hebreus e aqueles egípcios que tinha bondade no coração e se converteu aos hebreus, ao judaísmo, eles pintaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo da morte passou, enviado pelo Criador, e não matou aquelas pessoas que tinham sangue nos umbrais da porta, porque simbolizava que ali eram os escolhidos do Criador, né? Que era o povo do Criador. Então o anjo da morte passava e exterminou só quem não tinha o sangue nos umbrais, né? Que eram os povos egípcios. E como simboliza também quando Cristo morreu como cordeiro pascual para pagar o nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Entendeu? Então a Páscoa tem esse simbolismo, tá? Só para explicar aqui, vamos dar sequência aí. Como a festa dos pães asmos. Ó, festa dos pães asmos. Isso é festa sem fermento. O Messias usava muito de termologias ou de hipérboles ou de linguagens figurativas, que chama de parábolas também. Ele falava uma realidade existente no nosso mundo de uma maneira figurativa para ilustrar uma verdade espiritual que iria acontecer, certo? Ele sempre fez isso. Então, quando ele falava de cuidado com os fermentos dos fariseus, dos líderes religiosos, saduceus e fariseus, que era a doutrina enganosa. Fermento simbolizava a doutrina enganosa, né? Tinha o fermento bom, que era o fermento sem mácula, né? Mas quando ele falava do fermento do fariseu, ele falava que era a doutrina enganosa, o ensino enganoso que distorcia a palavra do Criador. Então, por isso que ele tinha o simbolismo lá da festa dos pães asmo, que é o pão sem fermento, pão sem fermento, né? Aí era uma das festas do Criador também, depois da Páscoa, né? Vamos dar sequência aqui. Sem fermento. A festa seguinte era chamada de a festa das primícias. Festa das primícias significa a festa das primeiras coisas. Tanto de colheitas, por exemplo, assim, o Criador envia chuva para regar
as plantações, certo? E das plantações o povo tirava o seu alimento. Então, tinha festa, tinha chuva temporã e a chuva serôdia, né? Então, as primeiras colheitas era dado para a oferta do senhor e depois dividida aos estrangeiros que se convertiam ao judaísmo, aos órfãos e a viúvas, né? E o povo em geral lá, entendeu? E aí tinha fartura. Então, se chamava festa das primícias, das primeiras coisas, entendeu? Vamos lá. A festa onde o povo deveria trazer um feixe dos primeiros frutos. Olha lá, dos primeiros frutos que Festa colhia. esta que passaria a ser realizada a partir da entrada na Terra Prometida. Ah, e também significa a pregação do evangelho, as primeiras coisas. Por quê? Lá nas escrituras, é o que eu falo, ele usa uma coisa real que a gente conhece pra gente entender. Aí ele usa uma coisa do nosso cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual que o Messias quer ensinar. Então a festa da primícia também, além de ser a festa das primeiras colheitas que ofertava ao Criador e depois dividia entre o povo, simboliza também a pregação do Evangelho, simboliza que o Messias é o primogênito de toda a criatura, que ele é o primeiro a ressuscitar, e foi o primeiro de fato, né? Ele veio desde o princípio, é o primogênito de todas as criaturas e todas as coisas, e simboliza que nós também somos as suas primícias, né? E que nós vamos pregar o evangelho, significa as colheitas das almas que vão ser direcionadas ao Salvador, posteriormente ao Criador. Entendeu? Que a gente prega o evangelho, apresenta essa alma para o Salvador. Se a pessoa colher a palavra e a palavra penetrar e ela se converter do seu mau caminho, são almas que são direcionadas ao Salvador, posteriormente ao Criador, o Pai. Entendeu? Significa isso também, essa das primícias. Tem esses dois entendimentos, tá? Tanto no material como no espiritual. Ela era realizada no primeiro dia após o sábado daquela semana, o dia 16, totalizando São 7 festas, dias tá? de festas. Que tem do Essas Criador. festas eram 7 realizadas festas no primeiro mês mais do importantes, calendário né? judaico. No dia da Porque festa tem outras das festas. primícias, também começava-se a ser contado um ciclo de 50 dias. E outra, eu ia falar aqui e já acabei esquecendo. Vamos dar sequência. Seria realizada a festa de Pentecostes, onde o povo deveria apresentar uma oferta de cereal do ciclo das primeiras colheitas ao Senhor. Também mesmo ciclo de fala. Estas eram as festas de primavera. E essa festa de Pentecostes também representa, além disso que ele falou, representa também, lá no dia de Pentecostes, quando o Messias veio, a descida do Espírito Santo, a festa de enchimento de poder do Espírito Santo. Tem a interpretação mediante o Antigo Testamento, né, que ele explicou aí, e simboliza também a descida do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que estava lá, com o Messias, né, soprou o Espírito, né, depois dele ter ressuscitado e tudo, né? Vamos lá. Começava a segunda parte do ciclo das festas. Lá no livro de Atos, né? Festas de Aí daí já formou a igreja, né? Que é o corpo de Cristo, lá no dia de Pentecostes, Atos 2, né? Atos dos Apóstolos, né? Leia lá na sua escritura, Atos 2, tá? Vamos lá. A primeira festa deste ciclo era a festa das trombetas, Olha lá. que Aí seria tem a realizada festa no primeiro dia do 7º mês. E como o nome declara, Primeiro dia a do partir 7º desse mês. dia começariam a ser tocadas trombetas, que também serviam para anunciar para que o povo se preparasse para a próxima festa. Tem vários sentidos. A festa das trombetas, ela tem a preparação para a próxima festa, como ele disse, realmente, tá certo? E também quando se tocavam trombetas para avisar, para se preparar para a guerra. Quando o outro povo podia vir invadir
e querer guerrear com o povo do Criador, entendeu? Só que aí já começou a. Mas a festa da trombeta era mais para anunciar a próxima festa, né? Mas também se tocava chofar ou trombeta, como queira chamar, para preparar também para a guerra, que tinha isso lá, né? Porque essas mesmas festas aí, lá no Apocalipse tem, né? A última trombeta, a trombeta do Criador, né? Os anjos que vêm trocar trombetas, né? Tem tudo isso lá no livro de Apocalipse também. Por isso que a Bíblia ela se conecta, né? Um livro com o outro, entendeu? É um quebra-cabeça que você vai montando. Vamos lá. 10 dias depois, no 10º dia deste 7º mês, era o dia da expiação. Neste dia, as pessoas deveriam se humilhar perante o Senhor, porque seria dia de expiação. Expiação do pecado. Farei os sacrifícios para expiação do pecado de animais, né? Vamos lá. Propiciação perante o Senhor. Quem não se humilhasse nesse dia seria eliminado do seu povo. Olha lá. Era a lei, né? Quem participasse destas festas poderia participar da próxima. A última festa do ciclo era a festa das cabanas, também conhecida como tabernáculo, que seria realizada no 15º dia do 7º mês. Durante 7 dias, o povo deveria habitar em tendas para recordar que Deus havia estabelecido o seu tabernáculo entre os homens. A sua habitação, né? Entre os homens. Não é a habitação do templo religioso, porque a festa do tabernáculo significa a festa das cabanas, e eles moravam em tendas, os hebreus na antiguidade, né? Antes de construir casas, eles moravam em tendas, né? E viajavam de uma cidade para outra. Quem assistiu a novela, as novelas bíblicas aí sabe do que eu tô falando, né? E nas escrituras também tá, né? Então eles habitavam em tendas, e vez ou outra ele tinha que mudar de endereço, de ir para outras terras, né? Então a festa do tabernáculo representava a festa da cabana, que representa a morada do Criador entre o povo, e lá no Novo Testamento essa festa representa, que nem Pedro fala, que ele vai deixar o tabernáculo dele. O que é o tabernáculo? É o corpo dele, aonde o Criador habita. Então nós somos o tabernáculo do Criador. Representa isso espiritualmente falando também, que é onde que fala que o templo do Criador, Paulo fala em 1 Coríntios, fala em outras cartas, né, que o templo do Criador em Efésios somos nós. Lá em Colossenses também ele fala, carta aos Colossenses, né, que nós somos o templo do Criador onde ele habita em espírito. Então somos os tabernáculos. E o Criador tabernaculou entre nós. Entendeu? É isso. Vamos lá. Marcava o início das primeiras chuvas e das últimas chuvas, das primeiras colheitas e das últimas colheitas. Agora, é interessante notar que a palavra traduzida por festas em hebraico é Moed, que significa festa estabelecida, tempo determinado, período. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Essa parte aqui, peraí. Das colheitas e das últimas colheitas. Primeira e das últimas colheitas. É interessante notar que a palavra e essas colheitas aqui não é só dos frutos, tá? Da primeira e das últimas, né? E do tabernáculo entre nós. Colheita também são as almas, tá? Refere-se às almas que vão ser levadas ao Criador, né? Almas salvas, tá? Porque ele fala, né, que o próprio Messias em Mateus, quando ele veio no Evangelho de Mateus, ele falou lá para os discípulos, né, que ia separar o joio do trigo. O joio é o quê? É uma plantação que é plantada, o trigo é uma plantação que planta lá, e o joio são parecidos com o trigo, que são as palhas, né, mas parece com o trigo, que ele vai separar o joio do trigo. Então tem essa conotação também, espiritualmente falando, entendeu? Tudo passa... por isso que o Antigo Testamento se conecta com o Novo, e vice-versa.
Que para você entender o novo, você tem que ir pro antigo, para entender o antigo, tem que ir pro novo. Entendeu? É Moed, que significa festa estabelecida, tempo determinado, período sagrado. Estas deveriam ser observadas perpetuamente. Festa Agora, perpétua. Isso daqui tem uma grande confusão também, né? Mas cada um acredita no que quiser. Se não quiser acreditar no que eu tô falando, ninguém precisa acreditar, né? O certo seria acreditar, né? Mas confira, né? Ore ao Criador e pergunte para ele. Muita gente se confunde com isso, porque é a história de festa perpétua. As festas do Criador são perpétuas. O que é festa perpétua? É igual se você falar assim, ó. Nas escrituras tem... e o Criador quer que todos sejam salvos. Todos quem? Todos os eleitos. Não é toda a humanidade, porque tem filhos da linhagem do maligno que não vão ser salvos. Então, às vezes você lê uma palavra lá e você não sabe interpretar. Que nem o menino falou, tem palavras que são polissêmicas. Entendeu? O mundo ali não se refere ao mundo em geral. Se refere o mundo, às vezes, numa conotação. Nem sempre a palavra mundo se refere a todos sem exceção. É igual a algumas palavras. Por exemplo, quando uma pessoa fala em várias línguas, ela é uma pessoa só que fala em várias línguas. Então ela é poliglota. Entendeu? Então é a mesma coisa, polissêmico. Você... Não é todo mundo sem exceção. É igual a alguns festa perpétua. O que é festa perpétua? Aí todo mundo fala que é festa eterna. Sim, são festa eterna, que vai durar para todo sempre. Só que acontece assim, quando o Messias veio, ele cumpriu todos os ritualísticos do Antigo Testamento que a maioria de nós não conseguia cumprir por sermos pecadores. Então, o Messias veio e cumpriu a lei no nosso lugar, além de morrer e pagar os nossos pecados. Por quê? Porque nós éramos transgressores da lei. Porque na carne, porque as pessoas não entendem isso até hoje. Aí fica brigando aí, querendo ser mestre da lei, ensinar, nem entende o que fala e nem o que dizem. Como diz a palavra. Então, a lei veio para apontar para a gente praticar as leis morais e cerimoniais, mas para apontar que pelo nosso pecado, que a gente era pecador, e aquela adoração no Antigo Testamento era adoração na carne, adoração terrena. Naquela adoração a gente não era capaz de cumprir essas leis que o Criador estabeleceu. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Tanto não era capaz, porque eles fizeram imagem de idolatria para adorar. E isso para o Criador era abominação. Tanto é que o Criador exterminou alguns do meio do povo, dele mesmo, e outros que se arrependeram, ele restaurou e teve misericórdia. Entendeu? Porque se arrependeram. Então, as leis, algumas leis lá, hoje a gente não pratica mais. Aí vem fala, não, você tem que cumprir toda a lei alimentícia e tal. Lógico que tem certos alimentos que a gente não pode comer que traz males à saúde. Mas não quer dizer que você não pode ter que deixar de comer todo tipo de carne, que eu já fiz vídeo sobre isso, que os alimentos foram purificados pela oração. Tem versículo no Novo Testamento que mostra isso. E aí a pessoa fala, você tem que comer só legumes. Não tem nada disso, tá? É lógico que tem carne que não é bom a gente comer, alguns tipos de carne, que a própria palavra proíbe, né? E outra, quando você quiser fazer jejum, se abster, né? Ou para não escandalizar o irmão mais fraco na fé, aí você deixa de comer na frente dele, mas não que você não possa comer carne, certo? Aí tem rituais ou tipo de festa, que lá em Colossenses Paulo também fala, não julgueis por guardar dias e meses e festas e ano, porque o corpo é do Messias. Então, você pode cumprir festas do Criador? Pode, mas se você não cumprir, você também não é condenado por causa disso, porque o corpo é do Messias. E o Messias cumpriu a maior parte das festas, só falta 3 festas para se cumprir no final dos tempos, totalmente. Ela vai ser cumprida na sua plenitude, que não foram cumpridas, 3 tipos de festas. Certo? Eu vou fazer um vídeo sobre essas 3 últimas festas também que ainda não foram cumpridas, tá? Não vai dar para me fazer nesse vídeo, que esse é mais curtinho, esse vídeo aqui. Então, que acontece? Como que eu tava falando? Já fugiu da minha mente. Então, se for para cumprir todos os rituais que o Messias já cumpriu no Calvário, você vai voltar, aí diz o livro de Hebreu, não resta nenhuma expiação mais, porque volta a crucificar o Filho do Criador. Ele não está falando daqueles que retrocedem
foram regenerados e retrocedem a pecar. Fala desses também, que uma vez regenerado, livre dos pecados, volta à vida de pecado. Mas ele está falando das velhas práticas judaicas de cerimoniais e rituais. Porque quando o Messias veio, ele cumpriu isso. Então a gente só vai voltar a cumprir esses rituais no milênio. Entendeu? Algumas coisas, o que a gente cumpre hoje é a lei dos 10 mandamentos morais, a lei mosaica que Moisés estabeleceu dos 10 mandamentos. É essa que a gente cumpre, mas cumpre quando a gente se converte, porque o Salvador Messias e a Yahushua HaMashiach nos revestiu de poder, que é o Espírito do Pai e do Filho, é o Espírito que muitos conhecem como Espírito Santo, que é a Ruach HaKodesh. Ele nos enche de poder e pelo poder do Espírito a gente consegue cumprir a lei dos 10 mandamentos. Todavia, se a gente tropeçar em uma dessas leis, a gente vai lá, confessa para o Pai e o advogado fiel, que é o Messias, se você vai interceder por nós, junto ao justo juiz, que é o Pai, e o sangue do Messias vai nos purificar, mas a gente tem que confessar que errou, certo? Aí ele nos purifica, entendeu? Agora, quem quer se gloriar na lei, cumprir todas as leis, se errar nenhum ponto, Tiago, a carta de Tiago fala, já é culpado de todas, porque da graça tem descaído, diz Paulo, em Gálatas. Quem quer se gloriar da lei, da graça tem descaído. Quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Aí vem os hereges aí fala que as cartas de Paulo foram distorcidas, que Paulo é o herege e falso profeta. Aí quando convém, aí é o mesmo que fala isso do apóstolo Paulo, fala que Paulo é o bom profeta, que Paulo aí usa as cartas de Paulo. Então, quer dizer, tá vendo como ele se contradiz? Uma hora Paulo é bom, é verdadeiro, e as cartas de Paulo é poderosa, que muitos falam, as cartas de Paulo são poderosas. Aí de outra hora, a mesma pessoa fala, não, as cartas de Paulo foram distorcidas. A carta de Paulo era um falso profeta. E aí você não entende nada, você fica confuso. Por quê? Porque daí vocês veem que quem cai na contradição, ou ela não entendeu ainda, né, o significado da lei e da graça, certo? Como se fala a palavra, meus irmãos? A transição da lei para a graça, que está escrito na carta de Hebreu, ela não entendeu isso, ou ela quer pegar ou 8 ou 80, ou ela quer andar totalmente na graça, o Messias já pagou, eu posso viver do jeito que eu quiser, posso pecar, não preciso obedecer lei nenhuma, que é errado isso, tá? Mas tem uns que falam que a graça cobre tudo, que você não precisa obedecer lei nenhuma, não precisa obedecer a palavra, porque você é falho e não precisa obedecer. Isso é um extremo. Tem o outro extremo, que é você tem que obedecer todas as leis cerimoniais, de rituais e de alimentícia, sendo que o Salvador já cumpriu essas daí, certo? No nosso lugar. Então, ou é 8 ou 80, então eles vão para o extremo, e o Salvador fala de equilíbrio, entendeu? Se for para cumprir todos os rituais de leis, então volta a apedrejar adúltero, porque se é para cumprir toda a lei, tem que apedrejar adúltero. Então volta a sacrificar animais. Então volta com todas as cerimônias que tinha lá. Não é uma só ou outra, não. Aí eles falam, não, aqui convém, eles querem que os outros cumpram, para se gloriar na carne do outro. Por isso que está escrito em Gálatas. Querem nos gloriar na nossa carne. Entendeu? Por isso que nos obriga a circuncidar-se. Certo? A circuncidão hoje é de coração. Não é se gloriar no legalismo da lei, não. De rituais. Certo? A lei que a gente vai obedecer é a lei mosaica dos 10 mandamentos morais. É isso, certo? E a festa você pode tanto cumprir como não cumprir hoje. Você não vai ser condenado por não cumprir, porque você vai cumprir no milênio e o Messias já cumpriu. Falta 3 festas para cumprir na plenitude, que é lá quando o Messias voltar e estabelecer tudo, certo? E as pessoas não entendem isso daí, aí fica julgando uma a outra, entendeu? Tome cuidado aí com certos ensinos, hein, irmão? Vamos lá. É tão importante conhecermos o ciclo das festas estabelecidas por Deus? Porque, como eu disse, por que festa perpétua? Porque essa festa, ela vai dar continuidade no milênio, entendeu? E vai por toda a eternidade que a gente morar com o Criador, a gente vai voltar a cumprir todas essas festas, entendeu? Mas depois do Messias, que ele veio, deu a sua vida, ressuscitou e cumpriu todas as cerimônias, você não é obrigado a cumprir as festas. Por isso que lá no livro de Colossenses, leia lá, carta de Paulo a Colossenses, ninguém julgue ao outro por comida ou bebida, por guarda de dia de sábado ou não guarda, por dia de festa, por cumprir ou não cumprir dia de festa, porque o corpo é do Messias. Está escrito lá. É só você entender com os olhos espirituais.
entendeu? Só que isso não quer dizer que as festas foram anuladas, igual a lei. A lei não foi anulada, o Messias cumpriu a lei, ele veio para cumprir. Ele mesmo fala, não cuideis que vi abolir a Torá. Torá é o quê? É a lei dos 10 mandamentos. Eu vi cumprir, e eu vi renovar a lei. Tipo assim, ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Quando ele resume é assim, ó. Agora a lei tem assim, amará o Criador teu Elohim de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amará o seu próximo como a ti mesmo. Se você amar Elohim, o Criador, você vai amar o próximo. Se você ama o próximo, você não vai matar o próximo, que é um dos mandamentos, você não vai roubar o próximo, você não vai cobiçar o que é dele, você não vai desejar a mulher dele, você não vai caluniar ele, certo? Você não vai fazer imagem de escultura para adorar, porque você adora o único Criador, Elohim, certo? Então, você vai, dos 10, em 2 você vai cumprir todos. Entendeu? Resumidamente em 2, comecei a 6. E muitos não entendem isso, ou entendem, mas são falsos profetas, filhos do diabo, que querem confundir a mente das pessoas. Fique atento com isso aí. Entendeu? Festa perpétua quer dizer que essa festa vai por toda a eternidade. Mesmo que o Messias cumpriu aqui alguns rituais festivos e a gente não cumpre agora, mas a gente vai voltar a cumprir e no reino eterno a gente vai cumprir essa festa. Entendeu? Então, aquele que fica te julgando, não, você tem que cumprir porque é obrigado, festa perpétua. Festa perpétua não quer dizer que você é obrigado a cumprir todas elas agora. Mas a gente cumpre, que nem no dia da Páscoa. Eu sei o significado da Páscoa. Eu sei que não é ovinho de Páscoa, que não é coelhinho. Então, eu gosto de da Páscoa cumprir o dia da Páscoa. Entendeu? O dia de pão sem fermento. Entendeu? Qual outra festa? Então, vai de cada um, de querer cumprir. Os judeus, eles, por ser judeus, eles cumprem todas. Entendeu? Porque tá na lei dos judeus isso daí. Entendeu? De cerimoniais. Mas, nem todos cerimoniais seria para os judeus cumprir. É que eles são desobedientes. Ele não crê que o Messias é o filho do Criador Altíssimo que veio pagar os pecados. Alguns judeus creem que são chamados judeus messiânicos, né? Mas eles também querem se gloriar na lei, os messiânicos também. Quer transformar a gente em judeu. Eles que têm que se converter à igreja, não a igreja se transformar em judeu. Não que você não possa se converter para o judaísmo, você pode. Só que você tem que saber que você vai ter que concordar com todas as cerimônias e práticas que eles cumprem. Mas não que a igreja tem que cumprir as práticas cerimoniais que os judeus cumprem. Não, é eles que têm que se converter à igreja. Não é nós que temos que se converter ao judaísmo. E tem um judeu aí que ele é sincero, que ele fala, ninguém vai ser salvo por se converter ao judaísmo, não. Entendeu? Vai ser salvo pela fé no Messias. Você pode se converter ao judaísmo, mas isso não vai te fazer salvo porque você se converteu ao judaísmo. Aí tem muitos hereges aí que nem é judeu e fica querendo que a gente se converta ao judaísmo, cumpra todos os rituais do judaísmo. Irmão, cuidado com os ensinos aí. Se baseie na escritura. Elas apontam para a plena e perfeita obra da redenção realizada por Jesus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, que foi morto. Todas essas festas apontam para Cristo. Esteve na para Cristo não, desculpa. Ele me induziu a falar Cristo, porque no nosso consciente já está. Volta para Yahushua HaMashiach, para o Messias, né? Que eu não adoto mais esse nome Cristo, porque é um nome pagão, eu sei disso. Né? Não estou julgando ninguém que chama assim, tá? Porque tem pessoas que ainda não têm entendimento, tá no subconsciente. A pessoa que crê verdadeiramente no Messias, como filho do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, filho de Yahweh, com o tempo ela vai aprender e vai pronunciar o nome certo. Só aqueles que não são convertidos. Aqueles que não são convertidos vão insistir no nome de Jesus Cristo. Aí se eles vão se perder ou vão se salvar, eu já não sei. Aí é com o Criador, é ele que define. Mas que é um nome blasfemo, inventado por Roma, E já foi provado por Arpo, mas bem disso. É que nos induziram. Desde que a gente nasce, eles nos enganam. O sistema inventa nome falso, inventa doutrina falsa, distorção da palavra, e a gente acredita porque a gente não tinha conhecimento. O governo falou que era assim, a religião falou que era assim, os nossos pais, porque ensinaram para ele assim, não foi por maldade deles, passaram para nós e a gente acreditou que o errado era certo, que a mentira era a verdade e praticamos aquilo como se fosse certo. Mas quando você tem sede de verdade, estuda,
e vai buscar a verdade, você descobre que tudo era errado. Que a verdade é outra, ó, tá em outro lugar. Entendeu? Vamos lá. Pecado. E ressuscitou ao terceiro dia, tornando-se a primícia dos que ainda dormem. Primeiro, ó lá, foi o que eu falei. Depois Toda de essa ser festa aponta assunto para o aos Messias. céus, enviou Aí a o Rússia. Espírito Santo para que pudéssemos ser testemunhas até os confins da terra. O derramar do Espírito Santo O Filho sobre do a igreja Criador. trouxe as primeiras chuvas de avivamento, que marcaram também o início que é da avivamento? grande colheita de alma. Colheita de alma, ó lá, despertamento espiritual das pessoas. É isso que eu falei no começo lá. Tá vendo? Ele tá explicando agora aqui. Tá vendo? A igreja Não falei nada trouxe errado. as primeiras chuvas de avivamento, que marcaram também o início da grande colheita de almas. Aí, exatamente. Hoje, nós vivemos no tempo da igreja, mas ainda faltam se cumprir Três festas. festas. Olha, aí, ó. Por ocasião da proximidade das festas de outono, também virão as últimas chuvas, que podem estar apontando para um último grande derramar do Espírito Santo, um avivamento no tempo do fim. E, Isso. Alguns outros que vão se também converter no tempo do fim. Ó, eu mesmo me converti agora no tempo do fim, né? Faz o quê? 10 anos que eu sou convertido. Então, já tô no tempo do fim, nós já estamos no tempo do fim, né? Aliás, que o tempo do fim veio desde o Messias, né? Desde o Messias para cá já é Apocalipse, revelação, né? Mas o tempo do fim que a gente fala que já estamos próximo da volta do Messias, o verdadeiro, eu digo, também veio o anticristo antes, né? O anticristo não, o antimessias, que conhece como anticristo, né? Então, vai ter uma grande apostasia, desistência da fé, muitos vão desistir, mas vai ter também alguns que vai ter o avivamento, vai se converter muita gente também, né? Muita gente vai se converter no final dos tempos. E vão ser capacitados pelo Espírito e vão abrir os olhos para a verdade, entendeu? Então vai ter muito isso, vai ter as duas coisas, a apostasia vai ser maior, mas vai ter um avivamento também, né? Um pouco menor, mas vai ter de algumas almas que vão se converter no final dos tempos. Para uma última grande colheita de almas. Estes eventos Por isso que eu falo, as últimas festas. Tudo na Bíblia tem um significado. As festas têm significado, os números têm significado nas escrituras. O que mais que tem significado? Os nomes das pessoas e principalmente o nome do Criador e do Salvador, tudo tem significado. Que o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, Yahoo, significa, e do Yahusha significa o Criador que faz com a sua mão. Ele faz as obras dele toda aqui, da criação, e ele que opera a conversão nas pessoas, e também fala sobre o martelo martelo prego, que prega, aí aponta para a crucificação do Messias, que ele ia ser pregado no madeiro por nós, e também aponta para a pregação do Evangelho, das Boas Novas, para levar as pessoas para o Messias, para crer na morte e ressurreição dele, para mediante a salvação das almas, entendeu? Então, o nome tem significado, os nomes na Bíblia têm significado, os números, as festas, tudo, nada nas escrituras é aleatório, tudo tem um simbolismo literal e um significado, tá? Nada é à toa. Elas, trombetas. Olha lá, festa que vai olha lá, vai se cumprir essas festas aí. Anunciar, para Festa das trombetas. A igreja anunciando a vinda de Jesus, festa da trombeta. De Deus. Aí, ó. Consequentemente, também aponta Outra para festa, o surgimento das duas testemunhas. Para a voz que vai acordar. Que eu acredito que não são Moisés e Elias, como alguns pensam, né? Eu acredito que são gentios e judeus que se uniram e formaram a igreja, né? Aí vai ser um grupo de gentios, um grupo de judeus tocando trombeta para anunciar que a segunda vinda do Messias, para as pessoas entregar a vida para o Messias, porque o tempo do fim já está próximo. Isso daí é tocar trombeta, entendeu? Vamos lá. Para a vinda de Jesus. Já o intervalo dos 10 dias está ligado à tribulação que virá sobre a terra antes da vinda de Jesus. Assim como foi declarado
a igreja de Esmirna. Como diz Apocalipse 2, versículo 10, saibam Desculpa aí. que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja Já é fiel na até grande a morte, tribulação, e tá? lhe darei a coroa da vida. Logo, estes 10 dias, eles apontam para uma grande tribulação e estão apontando para a última semana de Daniel, do profeta Daniel, lá do Antigo Testamento. Então, só Que o depois profeta dos Daniel 10 dias, aponta para o final dos tempos, que é o Apocalipse, né? quando O ensino de Daniel lá no Antigo tocando Testamento. trombetas, Na época que ele estava festa exilado da na expiação. Babilônia de Nabucodonosor. E Aí o essa anjo se festa apresentou a aponta Daniel e deu essas revelações. Tanto é que o anjo fala: vai, Daniel, sela essas palavras, que Daniel não tinha entendido tudo. Ele entendeu algumas coisas, né, da revelação, mas ele não entendeu tudo. Aí ele falou: vai, Daniel, sela essas palavras que são para o tempo do fim. Então por isso que ele não entendeu, era ainda para se cumprir no tempo do fim. Vinda de Jesus sobre as nuvens, que era o momento que depois do sacerdote ter feito expiação pelo povo, ele saía do tabernáculo. Isto aponta para a primeira ressurreição dos mortos, para o arrebatamento dos santos, e então também se cumprirá tudo que foi anunciado pelos santos e profetas. Vai cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ser ungido o Santíssimo. A última festa, então, a se cumprir será tabernáculo, que aponta para o estabelecimento do reino eterno. Festa do descanso tabernáculo. sabático Olha lá, dado por Deus descanso aos sabático, é o homens. sábado, guarda do sábado, que os judeus não entenderam, é esse. Ó, o descanso eterno, ó, sabático, do milênio, dos novos céus da nova terra, e depois da eternidade com o Pai, com o Filho, com o Pai. Entendeu? O sábado representa isso. Por isso que o Messias, os discípulos colheram espiga e os judeus, fariseus, ficaram falando que eles violaram a guarda do sábado. O Messias curou o enfermo, eles ficaram contra o Messias. Ah, não pode curar porque é dia de sábado. Não, você vai deixar uma pessoa morrer porque é sábado? Entendeu? Você pode guardar o sábado, descansar no sábado? Pode. Mas isso não quer dizer, eles não acendem palito de fósforo. Não quer dizer que você não possa fazer comida para comer porque é sábado. Não quer dizer nada disso, eles não entenderam. Aí o Messias falou: você não viu o que Davi fez lá na época do pão, da proposição, que não era lícito comer, e Davi estava com fome com os soldados dele e foram lá e comeram? Entendeu? Então derrubou o fariseu. O fariseu legalista da lei acabou com eles. Entendeu? Porque o sábado também tem o simbolismo espiritual eterno, que é isso que ele está falando. Não é simplesmente você guardar o sábado. Os adventistas falam que o selo do sábado é o selo da salvação. O selo da salvação é a regeneração da alma. É o que está escrito em Efésios. Depois que eu visse a palavra da salvação, foste selado com o Espírito... como que é? Com o Espírito Arua Hakodesh, foste selado pro dia da redenção. Você foi selado. É esse que é o sinal dos salvos. É o Espírito. Não é guarda de sábado. Porque muitos que guardam o sábado não vão se perder. Os judeus que não creem no Messias não guardam o sábado. E aí? Como é que fica? Entendeu? Então não é isso. O sábado também tem o simbolismo, que é o descanso eterno. Quando a gente partir desse mundo aqui, vai descansar no Senhor, na nova terra, que é lá no Antigo Testamento, ela figurativa a terra de Canaã. Entendeu? É isso. As pessoas não entendem espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa quer interpretar com a inteligência humana, com o cérebro, com o seu intelecto carnal, com a carne. Elas não vão compreender interpretando com a carne. Para você entender a Bíblia, você tem que entregar a vida para o Messias, para o Espírito Arua Hakodesh habitar em você. Você vai interpretar de forma espiritual, não com o estudo de faculdade de teologia que nem os pastores aí. Não tem nada a ver, irmãos. Aí eles vão errar. Eles vão dar interpretação errônea. Vamos lá. Onde Cristo reinará na terra, Deus habitando entre os homens. Logo, a grande importância de conhecermos o ciclo das festas de Deus
é porque elas apontam para a plena e perfeita obra da redenção de Cristo para com todos nós. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like e os seus comentários. Comenta aí em amor. E não esquece de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo. Amém. Pai seja com todos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos líderes religiosos e também no YouTube e nas redes sociais. Facebook tem muito enganador aí, viu? Que inventando cada coisa, irmãos. Tem muitos que saem das denominações e aí você pensa que eles tá a serviço do Messias e eles também distorcem a palavra. Por isso que eu falo, tudo que vocês escutam nas redes sociais, você tem que comparar com as escrituras. Que tem muito aí pregando como que chama? Gnosticismo. Tem coisa que os gnósticos pregam que são de acordo com as escrituras. Mas nem tudo. Tem coisa que os gnósticos pregam que ele só prega um reino espiritual aqui na terra dentro de nós. A parte filosófica do reino. Mas eles falam que o reino aqui, é um estado elevado de vibração espiritual, também é. Mas não é só isso. Ele vai quando a gente partir desse mundo. É igual falar que o lago de fogo da condenação não existe. Que o inferno é aqui na terra. Isso é mentira, cara. Está de desacordo com a palavra. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esses caras de rede social que fica inventando coisa que não está de acordo com as escrituras. Vai levar muito pro engano. Aí a pessoa vai pegar as vibrações do reino da terra aqui, tá? E vai achar que tudo é prosperidade financeira. Que a prosperidade que o Messias falou não é só financeira. E não é nesse sentido. Riquezas espirituais, entendeu? Então, os caras distorcem tudo. Aí ele vem com esse gnosticismo, com miticismo, e mistura um monte de coisa e confunde a mente das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não buscam estudar para descobrir a verdade. Ela vai no que os outros falam. E aí acaba se perdendo aí nos enganos. Tá bom? Se for o vídeo, compartilhe, deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. E até o próximo vídeo. Fui. Fique com o Criador. A paz reine nos vossos corações e o amor. E o amor também. Tchau, tchau.